Bom dia, terceirão! Eu espero que todos estejam bem e animados para participar do nosso aulão de História em preparação para o Enem. Observem essa personagem. Essa personagem é o tema do nosso aulão de hoje. Então vamos ver quem vai saber quem é esse personagem. Adivinhou? Quem disse? Getúlio Vargas. Então, o nosso aulão de hoje ele tem como tema a Era Vargas. Vargas assumiu a presidência do Brasil em 1930. Nesse período pôs-se fim à República Velha, a república onde tinha o coronel como chefe, como líder do país. Com a entrada de Getúlio, deu-se fim a essa república. Nesse período da República Velha, a presidência ela era alternada entre os grandes coronéis cafeicultores de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais, a chamada República do Café com Leite. Então, o fim da República Oligárquica se deu com a Revolução de 30, organizada pela Aliança Liberal em parceria com o Exército. Então, em 1930, assume o poder do país, assume o poder do Brasil, o Getúlio Vargas, com o governo provisório. Então, o governo provisório de Vargas foi de 1930 até 1934. Então, as primeiras medidas de Vargas foram o fechamento do Congresso e do Senado, a suspensão da Constituição de 1891, então suspendeu essa Constituição, a segunda Constituição do país, e também ele fez a destituição dos antigos presidentes de província, os governadores. Também nesse período, Getúlio ele criou os ministérios da Educação e Saúde, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. E Vargas ele prometia eleições para breve, mas adiava a decisão sempre que podia. Voltou-se para a Igreja Católica em busca de apoio, e assim sustentar-se na presidência do país. Então, essas atitudes de Getúlio ela desagradava vários dos seus opositores, que participaram do movimento de 30. Então, os opositores eles não estavam em agrado com o governo de Vargas. Então, o descontentamento desses grupos oligárquicos, liderados pelos paulistas, marcou o início da Revolução de 1932, em São Paulo. E quais eram os objetivos? Os objetivos desse levante era a convocação de eleições para os cargos executivos e para a formação de uma Assembleia Constituinte. De todas as maneiras, um ano depois, foi instituída a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgaria uma nova carta, uma nova Constituição para o país e elegeria, nesse período, um presidente para o país. E quem foi eleito? O próprio Vargas. Com isso, já ia dar início a uma nova etapa do governo de Vargas, a chamada República Constitucionalista, o governo constitucionalista do Vargas. E o que ele apresentou para assumir novamente a presidência do país? A Carta Magna. Então, essa Carta Magna de 1934 foi assim o carro-chefe para o Getúlio ficar na presidência do país. Então, o governo constitucional ou constitucionalista de Getúlio Vargas foi de 1934 até 1937 e é considerada a segunda etapa do governo de Vargas. A primeira foi o governo provisório e a segunda, o governo constitucionalista. Então, o Vargas ele foi eleito presidente da República em 1934, através do voto direto apenas dos deputados federais. Nesse período, passou a vigorar a nova Constituição, a Constituição de 1934, que foi a terceira Constituição do país. E o que é que estabelecia nessa Constituição? O voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas. Foi um período marcado pela polarização política e ideologias também entre a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Então, enquanto o primeiro, que é a Aliança Nacional Libertadora, era de ideologia comunista, totalmente de esquerda, totalmente contra as ações de Getúlio Vargas, e era liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Já o segundo, que era
ação integralista brasileira, ela era inspirada num fascismo, extrema-direita, apoiava o Getúlio em tudo, e tinha como líder Plínio Salgado. Nesse período também, né, do governo constitucionalista, o Getúlio criou a criação da Lei de Segurança Nacional em 1935. Essa lei ela limitou a participação política da Aliança Nacional Libertadora e também da Ação Integralista, né? Era uma limitação, eles participavam, mas tinha um limite. Houve também nesse período, né, em 1935, um levante comunista. E esse levante ele tinha como lema a intentona comunista. E que foi um movimento, né, essa intentona comunista, ela foi um movimento de caráter novamente comunista, liderado por Prestes, que tinha como principal objetivo, qual era o objetivo dele? A tomada do poder. Ele queria a todo custo que o Getúlio saísse do poder, saísse da presidência do país. Ele implantou um regime socialista no Brasil, e esse movimento ele foi reprimido com sucesso pelo Vargas, né? O Vargas deu um jeito e reprimiu esse movimento do Prestes. Nesse contexto, né, Vargas decretou várias vezes o estado de sítio do país, o estado de guerra no país, né? Então, em 1936, foi sancionada a lei que subordinou as políticas militares estaduais ao exército. Essa lei foi uma maneira encontrada, né, por Vargas para diminuir o poder dos estados. Então, o Vargas ele queria diminuir o poder dos estados e que a centralização de poder ficasse nas mãos dele, que ele pudesse dominar, tivesse o poder para permanecer na presidência do país. Então, em 1937, né, os militares apresentaram a notícia da descoberta de um plano comunista. Então, era estipulado esse plano como o Plano Cohen, para a tomada do poder no Brasil. O Getúlio já se preocupou, né? Então, esse documento era uma simulação que serviria de pretexto para Vargas dar um golpe. Então, Vargas já estava pensando o que era que ele poderia fazer para permanecer na presidência do país. E o que foi que aconteceu? Em 1937, né, Vargas ele fecha o Congresso, extingue todos os partidos políticos, né, que era a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista, cancela as eleições presidenciais, que era para acontecer em 1938, o Getúlio cancela, diz que nesse ano não vai ter eleições, e com isso, né, ele dá um golpe de Estado. Olha o golpe que o Getúlio vai dar. Aí, nesse período, teve início o terceiro mandato de Getúlio Vargas, que tinha como tema o Estado Novo, né, um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, ele durou, foi um período chamado período ditatorial, o período da ditadura. O Getúlio era que ia ditar as regras do país. Então, o Estado Novo ele foi de 1934 até 1945. O Getúlio como aquele figura ditatorial do país. Então, em janeiro de 1938, né, deveriam ocorrer as eleições presidenciais. Porém, alegando a existência de um suposto plano comunista, né, o Getúlio já falou do plano Cohen, e aproveitando esse momento, há uma instabilidade na política pela qual passava, né, o país estava estabilizado, a política estava estabilizada, já que o Getúlio tinha feito a extinção, né, dos movimentos políticos, era a Ação Integralista e a Aliança Renovadora. Então, Vargas deu um golpe de Estado em novembro de 1937, e o Vargas ele contou com apoio, né? Ele não estava sozinho. O apoio de quem? Da população, principalmente da classe média, né? Que a classe média ela tinha medo do comunismo e dos militares, né? Sempre se tem esse medo dos militares, até hoje, né? Atualmente, quando se fala na figura de militares, já há um certo temor. Então começou assim, né, um período ditatorial, o período da ditadura de Vargas. Então, após esse golpe, né, o Vargas fechou o Congresso Nacional, impôs uma nova Constituição, né, no país. E essa Constituição de 37 ela é apelidada de Polaca. Por que ela é chamada de Polaca? Porque ela era inspirada nos modelos semifascistas que o Getúlio ele gostava, ele tinha admiração pelos fascistas. Então, era inspirado no modelo semifascista polonês, extremamente centralizador, né? Onde tinha a centralização de poder nas mãos de quem? Getúlio Vargas.
Então, nessa Constituição, tinha a censura aos meios de comunicação, rádio, revistas e jornais, as manifestações também artísticas, como, por exemplo, teatro, cinema e música. Houve o quê? Uma censura para esses movimentos. Mas o que foi que o Getúlio fez? Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. A DIP ela tinha como objetivo o quê? Divulgar as realizações do governo e censurar os movimentos artísticos e culturais de oposição. A DIP ela era única e exclusivamente para promover, para divulgar as realizações de Getúlio Vargas e totalmente se oposto a outros movimentos que viessem a negrir a figura de Getúlio Vargas. Também nesse período houve uma perseguição em alguns casos, né, de opositores e inimigos. Então, começava-se a perseguir os inimigos, era a ditadura, né, de Getúlio Vargas. Houve a repressão às manifestações políticas e sociais, protesto, greve, passeatas, não podia acontecer. O Getúlio também começou a controlar os sindicatos, mas aí, diante de tantas coisas ruins, aconteceu uma coisa boa, a criação da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Em 1943, garantiu vários direitos aos trabalhadores. Então, começou uma coisa boa, né, no governo do Vargas. Também nesse período houve a criação da Justiça do Trabalho, a Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho foi reduzida para 8 horas, uma regulamentação do trabalho feminino de menores de idade, né? Começava a ter uma regulamentação nas menores de idade, né? A questão do trabalho para o menor de idade, houve uma regulamentação. A centralização administrativa do Estado aumentava, né? Aquela burocracia estatal. Também nesse período, né, houve a criação de uma nova moeda para o país, o Cruzeiro. O Brasil passou a ter a sua moeda própria, né, o Cruzeiro. Também o Getúlio fez investimentos em infraestrutura e ênfase no desenvolvimento industrial, né? Teve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, né? Que até então hoje já não pertence mais ao nosso país. Também, nesse período, né, de 1937 a 45, houve a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, né? O Brasil ele entrou ao lado dessas três superpotências. E qual foi a participação do Brasil? Com o quê? Com as forças expedicionárias brasileiras aos campos de batalha. Então, o Brasil ele entrou ao lado dos Estados Unidos, né? E enviou as forças expedicionárias brasileiras. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, e a derrota das nações fascistas, a opinião pública começou a contestar o regime ditatorial de Vargas, né? Começou-se a enfraquecer os intelectuais, artísticos, profissionais liberais e grande parcela do povo queria a volta da democracia ao país. Então, o país ele tinha que ter uma democracia, né? O país ele estava vivendo esse terceiro mandato do Getúlio Vargas, foi assim muito ditatorial, foi muito centralizado nas mãos dele. Então, a massa popular, né, que tinha apoiado o Getúlio, queria uma democracia, queria assim, um país que realmente eles pudessem optar. Então, a pressão para a renúncia de Vargas aumentava a cada dia. Então, começavam as pressões políticas para que o Getúlio renunciasse. E o Getúlio, né, para sair bem na história, no dia 29 de outubro de 1945, ele fez um movimento militar, né, liderado pelos generais. Aconteceu, né, esse movimento liderado pelos generais, no dia 29 de outubro. E com isso, né, foi o fim, depois o poder de Getúlio Vargas. Ou seja, o mandato de Getúlio de 1930 foi ao fim no dia 29 de outubro de 1945. Né? Esse movimento foi liderado pelos generais. Já chega. 15 anos de Getúlio, então vamos por fim a esse mandato, né? Porque o terceiro mandato do Getúlio, vocês viram que não foi tão satisfatório, até para a classe popular que o apoiava. Então, em 1945, né, em 29 de outubro, Getúlio é deposto do poder da presidência do país.
Então, pessoal, a gente vai observar, né, que no governo de Vargas teve algumas realizações importantes. Teve algumas coisas ruins, mas também teve coisas boas. Que foi as coisas importantes que aconteceu? A criação da CLT, né? A consolidação das leis de trabalho, que até hoje está em vigor, né? A questão do trabalhador ele ter uma lei que o apoie, né? Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, né? Ele é em vigor atualmente, todos em vigor atualmente. A concepção da carteira de trabalho, né? Uma segurança dos trabalhadores quando assumem um trabalho, a sua assinatura da sua carteira. A criação da justiça do trabalho, né? O trabalhador passou a ter algo que os abolhasse. Férias remuneradas, o trabalhador também tem o direito a ter férias. Concepção de um salário mínimo, né? Começou a ter o salário mínimo para os trabalhadores, estabelecimento, né, da semana de trabalho de 48 horas e a criação do descanso semanal remunerado, né? Então, essas foram as realizações importantes do governo de Vargas. E também, né, a gente tem que falar dos pontos negativos do governo de Vargas. Que foram os pontos negativos? A ditadura. Vargas chegou ao poder em 1930 com um golpe de Estado e em 1937 uma ditadura, né, suprimindo os vários direitos. Outro ponto negativo era a simpatia que o Vargas tinha pelo fascismo. Vargas ele era um admirador do Hitler e do Mussolini. Apenas entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados devido, né, à dependência econômica que ele tinha com os Estados Unidos. Outro ponto negativo é o controle dos sindicatos. Vargas controlava os sindicatos praticando políticas populistas, né? Então, também teve outro ponto negativo, a censura. Vargas criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, para anunciar apenas os pontos positivos dele, né? Responsável para censurar os jornais e audiovisual e apenas propagar coisas boas do governo dele. Também, como ponto negativo, é a violação aos direitos humanos. Vargas ele perseguiu aqueles que não concordavam com a sua política, torturava, aprisionava e até matava. E a gente tem que citar aqui como exemplo Graciliano Ramos, Olga Bernari e Luiz Carlos Prestes, né, da qual foi os perseguidos por Getúlio Vargas. Então, meus queridos, esse assunto aqui que nós estudamos hoje é um dos assuntos cobrados no Enem, que nós possamos aprofundar cada vez mais nas próximas aulas. Um forte abraço a todos e um bom dia.